Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, o professor Edenilson Moraes já está na área. E se derrubar, meu patrão, é pênalti. E a gente vai junto, dando prosseguimento à nossa preparação focada para o concurso da SEDUC. Pois é, você já acompanhou todas as nossas aulas de teoria, falamos sobre todos os assuntos referentes ao período colonial, ao período imperial e também ao período republicano. E agora, meu nobre, chegou a hora da gente avaliar o nosso processo de aprendizagem. E de que maneira que a gente faz isso? Ora, a gente faz isso através da resolução de uma bateria muito esperta de questões. Questões que apareceram em concursos recentes aqui em Mato Grosso. Eu sei muito bem que a banca organizadora desse certame é a IBFC. Porém, meus amigos e minhas amigas, é a primeira vez que essa banca irá elaborar questões relativas à história de Mato Grosso. Portanto, eu tive que trazer para essa nossa aula, para esse aulão de resolução de questões, temas relativos à história de Mato Grosso, elaborados por outras bancas. Banca CESP, Banca FCC, Banca FGV, Banca da UFMT, da Unemate, questões muito bem elaboradas e que vão servir decisivamente na consolidação do seu processo de aprendizagem. São questões que eu separei, que eu escolhi de maneira pormenorizada, de maneira muito criteriosa, para que você tenha uma grande preparação. Afinal de contas, a nossa meta aqui é otimizar o seu aprendizado, é garantir que você fique realmente competitivo e tenha um grande desempenho no dia da prova. Então vamos lá, moçada, sem perder muito tempo, a gente já começa com essa motivação, a gente já começa mexendo com a sua autoestima. Olha só, pode ser o melhor livro, o melhor professor, o melhor cursinho, o melhor coach. Se não houver vontade própria, se não for por você, não terá o melhor resultado. Então, gente, de nada adianta todo o empenho que nós estamos fazendo aqui, trazendo todas as principais temáticas que podem ser cobradas no dia da sua prova, no seu concurso. Não adianta toda essa preparação, todo o arcabouço teórico que a gente está trazendo para você, se você não tiver foco, se você não tiver determinação, se você não estiver realmente interessado em buscar uma grande preparação para ficar competitivo. Depende de você. Essa grande conquista depende muito de você. Você tem que ter foco, força e fé para buscar esses objetivos. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, eu sei que tem uma grande concorrência aí. Só que se você se preparou com determinação, com foco, com muita dedicação, sem dúvida, você estará muito competitivo e vai conseguir realizar, vai conseguir concretizar essas metas que você planejou. E vai ser servidor público aqui no estado de Mato Grosso. Com toda certeza, veremos o seu nome no Diário Oficial, a sua tão sonhada nomeação. E é isso que a gente está torcendo. Mas para isso, precisa de vontade própria. Precisa de empenho, foco total. Então vamos lá. Primeira questão já chegou aqui, cola na tela e acompanha comigo. Olha só, a questão que caiu no concurso da PGE Mato Grosso recentemente. E ela fala sobre o início do processo de colonização das terras mato-grossenses lá em princípios do século XVIII, como consequência direta da ação dos bandeirantes. Os bandeirantes que vieram para esse território em busca de riquezas. Inicialmente eram as bandeiras de apresamento indígena, porém, com as descobertas auríferas que aconteceram
das lavras do Cochipó-Mirim, 1719, as lavras da Prainha, as lavras do Sutil, lá no córrego da Prainha, em 1722, e as demais jazidas auríferas que foram encontradas no Vale do Guaporé, por exemplo. Tudo isso aguçou o interesse paulista, os bandeirantes eram paulistas, você se lembra muito bem, e aguçou também os interesses metropolitanos em relação a essas terras. Então, o grande fator que gerou um impulso no processo de colonização e povoamento branco destas terras foram as descobertas auríferas, a ação implementada pelos bandeirantes no início do século XVIII. Mas vamos analisar a questão aqui, meu querido. Vamos lá. O povoamento do território mato-grossense recebeu notável impulso no período colonial com... Acompanha comigo aqui, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas. Temos aqui algumas palavrinhas emblemáticas. Povoamento, território mato-grossense, notável impulso e período colonial. Bacana. Então, quer saber aqui a questão? Qual é o fator, dentre os elencados nas alternativas, que foi fundamental para esse significativo aumento do povoamento das terras mato-grossenses no período colonial? Se ele está falando de período colonial, evidentemente está se referindo ao século XVIII. Então a gente já tem que ficar ligado nisso. Está falando de período colonial em Mato Grosso, está falando especificamente do século XVIII. Bacana? Vamos conferir então as alternativas. Alternativa A, abertura dos caminhos em direção ao Grão-Pará no começo do século XIX. É esse fator que gerou esse significativo aumento do povoamento das terras mato-grossenses no período colonial? Não é esse fator, gente. Sabemos muito bem que foram as descobertas auríferas. É a exploração de ouro que aguçou os interesses em relação às terras mato-grossenses. Letra B, o início dos apresamentos indígenas no século XVI. Não, gente, não é esse fator, até porque no século XVI, este território que veio a dar origem ao estado de Mato Grosso ainda nem fazia parte dos domínios coloniais portugueses, porque de acordo com o Tratado de Tordesilhas, esse território pertencia a quem? Pertencia à Espanha, que não efetivou essa colonização em terras mato-grossenses. E isso acabou favorecendo que no final do século XVII, começo do século XVIII, os bandeirantes adentrassem ao território mais tarde conhecido como Mato Grosso. Então, também está errado a alternativa B de bola. Vamos para a letra C. A letra C diz que é a fundação da vila de Cuiabá no século XVII. Muito cuidado aqui, ó, muita calma nessa hora. Cuiabá foi elevada à condição de vila, você se lembra muito bem das nossas aulas de teoria. A nossa aula sobre a fundação de Cuiabá e as tensões políticas entre os administradores, entre os fundadores de Cuiabá e também a administração portuguesa. Lembra daquela aula? Cuiabá foi elevada à condição de vila no dia 1º de janeiro de 1727. Opa, 1727, professor. 1727 é século XVIII. Ok, é século XVIII. Bacana. A gente pode dizer que a elevação de Cuiabá à condição de vila gerou um aumento, um impulso no povoamento do território? De certa maneira, sim. Cuiabá só foi elevada à condição de vila por conta de sua expressiva extração de ouro. Bacana. Então quer dizer que essa alternativa está certa, professor? Não, eu não falei que essa alternativa está certa, amiguinho. Por que não está certo então, professor?
Porque aqui está falando que Cuiabá foi elevada à condição de vila no século XVII, quando a gente acabou de falar que Cuiabá virou Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, deixou de ser um arraial, passou a ser uma vila. É 1727, século XVIII. Então está incorreta essa data aqui. Portanto, a alternativa errada também, a letra C de casa. Letra D, a descoberta de ouro no século XVIII. Agora sim, meu nobre. Agora sim é uma alternativa correta. A descoberta de ouro, que é um resultado, um desdobramento direto da ação dos bandeirantes em terras mato-grossenses, acabou gerando um notável impulso no povoamento do território. Agora sim, a alternativa correta, letra D. D de dado, está correta. E a letra E diz que foram os primeiros povoados jesuíticos, como o Arraial da Forquilha no século XV. Nossa, essa alternativa está completamente enganada, está completamente errônea, completamente errada, moçada. Por que razão aí, professor? Olha só, moçada, ela vai falar que os primeiros povoados jesuíticos que contribuíram para o aumento desse povoamento das terras mato-grossenses. Nada disso. Sabemos que as primeiras missões jesuíticas em terras mato-grossenses só ocorrem após a criação da capitania de Mato Grosso, que foi em 1748, e a chegada do primeiro capitão-general e governador da capitania de Mato Grosso, Dom Antônio Rolim de Moura, o conde de Azambuja. Isso lá em 1751, moçada, com a criação da missão jesuítica de Santana da Chapada. Olha, não é esse fator. E foi no século XVIII, não é século XV. E outra, moçada, quem é que fundou o Arraial da Forquilha? Olha, o Arraial da Forquilha surgiu em consequência direta da descoberta das lavras do Cochipó-Mirim pela bandeira de Pascoal Moreira Cabral, 1719, século XVIII. Então tem que ficar ligado. Se a questão pedir para você período colonial, de antemão você já sabe que é século XVIII. Então, moçada, única alternativa correta aqui na número 1 é qual? Letra D. Muito bem. Bacana. Vamos para a segunda questão, que apresenta aqui um texto introdutório, antes do enunciado, né, antes do comando da questão, tem um texto até consideravelmente extenso. Mas não tem importância não, gente. Não tem importância. A gente vai ler esse texto e vai dirimir todas as dúvidas para acertar essa questão. Vamos supor que caísse uma questão parecida com essa no dia da sua prova. Não tem problema, você lê cautelosamente o fragmento que é apresentado e depois vai lá no enunciado da questão. Vamos lá, vamos conferir. A capitania de Mato Grosso foi criada pela coroa portuguesa em 1748. No ano seguinte, a rainha Dona Mariana Vitória enviou instruções ao capitão-general Dom Antônio Rolim de Moura Tavares. Por se ter entendido que Mato Grosso é a chave e o propugnáculo do Brasil pela parte do Peru, e quanto é importante por esta causa, naquele distrito se faça a população numerosa e haja forças bastantes a conservar os confinantes em respeito, ordenei se fundasse naquela paragem uma vila e concedi diversos privilégios e inserções para convidar a gente que ali quisesse ir estabelecer-se.
e me faças presente quais outras providências serão próprias para o fim proposto de aumentar e fortalecer a povoação daquele território. Bacana. Então aqui está falando sobre a criação da capitania de Mato Grosso através da Carta Régia de 1748, 9 de maio de 1748, e fala também sobre a correspondência que a rainha de Portugal, Dona Mariana da Áustria, Dona Mariana Vitória da Áustria, esposa do adoentado rei de Portugal, Dom José, enviou essa carta, então, para aquele que fora nomeado para a incumbência de administrar esse território. Estamos nos referindo, evidentemente, a Rolim de Moura, o primeiro governador de Mato Grosso. Nessa carta está específica a necessidade de consolidar o domínio português nessa faixa a oeste do Brasil, que era considerada a chave e o propugnáculo do Brasil pela parte do Peru, ou seja, pela porção oeste. Era a missão de Dom Rolim de Moura transformar Mato Grosso no antemural da colônia. Mato Grosso, então, precisava ficar ali como um verdadeiro guardião da fronteira oeste do Brasil, junto ao domínio colonial espanhol. Por essa razão, a determinação da fundação de uma vila nessa região. Qual região é essa? Vale do Guaporé, onde foi edificada a primeira capital de Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade, inaugurada no dia 19 de março de 1752. 19 de março de 1752. Bacana? Vamos então continuar aqui para a gente ver o enunciado da questão. Vamos conferir aqui, moçada. Olha só. Assinale a alternativa que descreve corretamente os interesses da coroa portuguesa referidos na instrução citada e relacionados ao processo de formação da capitania de Mato Grosso. Fica atento aqui, moçada. Olha só, o comando da questão pede que você identifique os interesses da coroa portuguesa nessa instrução real. Olha só, a carta, a correspondência enviada pela rainha de Portugal para Dom Antônio Rolim de Moura Tavares. Qual que era o interesse aí? O interesse português dentro desse processo de formação da capitania mato-grossense. Vamos conferir? Alternativa A. A coroa portuguesa criou a nova capitania para povoar a região e legitimar a pretensão régia de anexar o Alto Peru e suas minas de prata aos domínios da América. Presta atenção aqui, galera. Qual é o contexto histórico que está entre a criação da capitania de Mato Grosso e a fundação de sua primeira capital, Vila Bela? Tem um episódio histórico muito importante aqui no meio do caminho, não tem? 1750, que foi a assinatura do Tratado de Madrid. Opa, você tem que ficar atento com esse tratado aqui, galera. Importante. O Tratado de Madrid assegurou para os portugueses o domínio colonial sobre as regiões a oeste do Tratado de Tordesilhas, regiões que haviam sido incorporadas ao domínio colonial português por ação dos bandeirantes, pela mineração, por uma série de fatores. É o Tratado de Madrid que vai garantir o território mato-grossense como propriedade colonial de Portugal. Então, evidentemente, que não foi à toa a escolha de Vila Bela da Santíssima Trindade
para ser a primeira capital de Mato Grosso, por ficar localizada numa área de fronteira. Você se lembra aí da nossa aula de teoria qual é o princípio que norteou a assinatura do Tratado de Madrid? Busca na memória aí. Isso, exatamente. O princípio do uti possidetis. Ah, tô ligado no lance, professor. É uma espécie de uso capião, não é? Quem ocupa tem direito à posse, não é isso? Exatamente, é isso mesmo. Princípio do uti possidetis. Então, as regiões que estivessem sendo ocupadas efetivamente pelos portugueses seriam considerados territórios legítimos, pertencentes aos domínios coloniais lusitanos. Bacana. Então, para legitimar essa posse, a capital precisava ficar na área de fronteira, no Vale do Guaporé. Agora, presta atenção. Era interesse incorporar as minas do Alto Peru, as minas de prata do Alto Peru? Não, gente. Os portugueses não estavam lá. Os portugueses não haviam penetrado no vice-reino do Peru. Nada disso. Eles estavam em Mato Grosso, chegaram até Mato Grosso. Então o objetivo era efetivar a conquista desse território, não avançar. Isso aqui era território colonial espanhol, o vice-reino do Peru. Beleza? Que é a fronteira com o Mato Grosso, atual Bolívia. Tá legal? Entenderam o processo aqui? Então a alternativa A está incorreta porque ela fala de anexar o Alto Peru. Nada disso. Deixa o Peru de lado, meu filho, deixa o Peru de lado. Vamos conferir a letra B. Letra B. A monarquia lusa dispôs a criação de um governo próprio para a nova capitania de Mato Grosso, com o objetivo de supervisionar a imigração de camponeses portugueses que iriam colonizar o oeste. Ah, foi esse o objetivo, então, de Portugal? Era fazer uma migração expressiva de colonos portugueses para virem para Mato Grosso colonizar essa região? Nada disso, pessoal, nada disso. Até porque Portugal não tinha uma população tão expressiva assim que pudesse dispor de uma parte dela e levar para Mato Grosso. Não, isso não aconteceu. Definitivamente não era esse o interesse de Portugal. O interesse era, sim, transformar Mato Grosso no antemural da colônia, garantir a posse desse território. Está errada a letra B. Vamos, então, para a letra C. Na instrução ao capitão-general Dom Antônio Rolim de Moura, determina-se a criação de vilas para sediar os representantes da coroa. Até aí, beleza, claro, o cara vem como governador, lógico, ele vai instalar repartições oficiais da metrópole portuguesa, o cara vai instalar vilas. Tudo bem, isso aí é ponto pacífico. Vamos continuar. O que resultou na fundação da vila de Campo Grande. Nada disso. Para com isso. Deixa disso. Não viaja, não. A vila de Campo Grande só surge no século seguinte. Século XIX, moçada. Por enquanto, não. Quais eram as vilas mato-grossenses nesse período? Governo de Rolim de Moura, só 2 vilas. Lembra? A Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, quando da presença do governador de São Paulo, Dom Rodrigo Moreira César de Menezes, lembra dele? 1727. E a Vila Bela da Santíssima Trindade, 1752, fundada pelo próprio Rolim de Moura. Portanto, durante o governo de Rolim de Moura, só haviam 2 vilas em Mato Grosso. Vila Real de Cuiabá, Vila Bela da Santíssima Trindade. Então também está errada a letra C. Vamos para a letra D. No pique. Está aí a letra D para nós. A coroa portuguesa buscava efetivar suas conquistas territoriais. E para isso fez valer o padroado, submetendo os missionários jesuítas à administração do Estado. Peraí, cara, peraí.
A coroa portuguesa buscava efetivar as suas conquistas territoriais? Claro, claro que sim. E para isso fez valer o padroado? Não, o padroado já existia, cara, já existia. Perfeito? Inclusive, Rolim de Moura vai trazer os primeiros missionários jesuítas portugueses para as terras mato-grossenses. Professor, já não existiam jesuítas aqui nesse território? Existiam jesuítas em outras partes da colônia, perfeito, não existia em Mato Grosso ainda. E existiam jesuítas também do outro lado do rio Guaporé, nas províncias de Mochos e Chiquitos, jesuítas espanhóis, presta atenção, jesuítas espanhóis. Estes não estavam sob a jurisdição da coroa portuguesa, então está errado também. Não é esse o objetivo de Portugal. Quando Portugal vai efetivar suas conquistas, o que ele vai fazer? Vai estabelecer fortes militares, vai estabelecer a defesa da fronteira, vai fundar uma capital para ser a sede da capitania. Isso sim são medidas que buscavam efetivar a conquista territorial de Mato Grosso. Então, por exclusão, obviamente, já temos a alternativa correta. Qual é? Letra E de Edenilson. Está aí para você. A instrução está relacionada à preocupação com a defesa da fronteira. Você lembra que eu falei agora há pouco? O objetivo era transformar Mato Grosso no antemural da colônia, ou seja, no defensor da fronteira oeste do Brasil. Está aqui, defesa da fronteira, o que levou ao desmembramento, olha a palavrinha importante, desmembramento da capitania de São Paulo. Ah, professor, então quer dizer que Mato Grosso, que Cuiabá, fazia parte da capitania de São Paulo? Exatamente, amiguinho. Até 1748, Cuiabá estava sob a jurisdição da capitania de São Paulo. Fora desmembrada, como já dissemos, através da Carta Régia de 9 de maio de 1748. A mesma Carta Régia que também criou uma outra capitania vizinha nossa aqui, vizinha. Vizinha nossa, e qual é a capitania? Goiás. Está aí, ó, Mato Grosso e Goiás surgiram do desmembramento da capitania de São Paulo através da mesma Carta Régia, datada de 9 de maio de 1748. Bacana, beleza, aí sim temos a alternativa correta, está aí para você. Cola na tela. Letra E. Bacana, né? Uma questão aqui um pouquinho que dá um trabalho, um pouquinho auspiciosa, mas que se você estudar, se você ler nas entrelinhas, não escorregar na casca de banana, porque a banca vai colocar a casca de banana no seu caminho. É um caminho minado. Mas se você estiver atento, você não vai cair nessa não. Não cai em pegadinhas não. Está aqui a alternativa correta, letra E. Vamos para a próxima questão aí, moçada. Ela já está na tela. Mato Grosso também conheceu a escravidão africana. Já demos aqui toda a pinta de qual é o tema que vai ser abordado nessa questão. Olha só, qual é o tema? Escravidão africana. O uso dessa mão de obra era símbolo de poder em todo o império. Olha o comando da questão, fica ligado, sobre a presença dos negros escravizados em Mato Grosso. Assinale a afirmativa correta. Bacana. A questão fala sobre, então, a presença escrava africana em território mato-grossense. Vamos lá, então, ver as alternativas dessa questão. Alternativa A. Em razão do alto custo dos escravos africanos e do baixo poder aquisitivo de Mato Grosso, foram raros os registros de posse dessa mão de obra. Incorreta, pessoal. Incorreta. Mato Grosso recebeu um contingente, guardadas as devidas proporções, considerado expressivo. É claro que não foi um contingente tão expressivo
quanto as capitanias do Nordeste, como Bahia, Pernambuco, por exemplo, tão expressivo quanto Minas Gerais, ou tão expressivo quanto São Paulo, no auge da plantação de café, ou como o Rio de Janeiro, que fora a capital do Império Brasileiro. Guardadas as devidas proporções, Mato Grosso recebeu um contingente expressivo de escravos. Eles estavam na mineração, eles estavam também em várias outras atividades econômicas, em atividades domésticas, contribuíram na edificação de pontes, de estradas, na construção de fortes, de presídios, enfim, contribuíram para o processo de colonização de forma decisiva. Bacana? Então, a alternativa A está o quê? Está incorreta, porque fala que foram raríssimos. Foram raros os registros de posse. Acabou de dizer aqui, pessoal, que o uso dessa mão de obra era símbolo de poder. Então, quanto mais escravos o indivíduo possuísse, maior projeção econômica, maior prestígio econômico, evidentemente, que esse camarada possuiria. Perfeito? Então, haviam sim registros de posse desses indivíduos escravizados. Tanto é que, se você verificar, por exemplo, as denúncias que eram feitas aí pelos proprietários de escravos, quando aconteciam fugas desses indivíduos que estavam sujeitos ao trabalho compulsório, então a gente já percebe aí que existiam sim registros de posse dessa mão de obra em Mato Grosso. Letra B, em Mato Grosso, o uso dos negros da terra restringiu o interesse do uso da mão de obra africana às atividades de ganho. Vamos lá, vamos analisar essa questão, presta atenção comigo, acompanha aí, pega aí o seu material, acompanha junto comigo. Quem são os negros da terra? Ora, negros da terra era a forma como eram denominados os indígenas. Os índios eram chamados de negros da terra. Então quer dizer que houve escravização dos índios, professor? É claro que sim. Inclusive em Mato Grosso, por ser uma capitania periférica, uma capitania que enfrentou dificuldades econômicas a partir da segunda metade do século XVIII até a segunda metade do século XIX, evidentemente que utilizou-se também a mão de obra compulsória indígena. Mas quer dizer que a utilização dos negros da terra, ou seja, dos nativos do território, os indígenas, restringiu o uso da mão de obra africana às atividades de ganho? Quer dizer que só haviam negros de ganho, escravos de ganho em Mato Grosso? Claro que não. Haviam escravos de eito, escravos de ganho e escravos domésticos. Haviam várias formas de utilização do trabalho escravo, fica atento. A mineração em Cuiabá. Quem que era o grosso da mão de obra aí? Quem que eram os trabalhadores nas árduas tarefas da mineração? Eram os negros escravizados. Perfeito? Então, está incorreta também, porque essa afirmativa restringiu o uso da mão de obra escrava negra apenas a atividades de ganho, que eram aquelas atividades como vender quitutes, vender doces, vender pequenos animais, trabalhar também com buscar água nas bicas existentes na região central de Cuiabá. Eram atividades chamadas de negros de ganho. Estavam ligados a essa atividade negros de ganho. Mas, como eu falei para vocês, não haviam só negros de ganho. Tinham escravos domésticos, tinham escravos de eito, e inclusive existiam escravos que pertenciam ao governo, que inclusive poderiam ser alugados também. Fica atento. Letra C, a mão de obra africana em Mato Grosso, dado ao seu alto custo, foi utilizada exclusivamente nas plantações dos grandes engenhos. Moçada, cuidado com essa palavra aqui, ó, exclusivamente. Essa palavra aqui generaliza demais. Então, quando aparece exclusivamente, geralmente essa afirmativa estará incorreta.
Então quer dizer que a mão de obra africana em Mato Grosso só era utilizada nos engenhos de açúcar? Tá querendo me enganar, né, meu? Claro que não. Estavam na mineração, estavam nas atividades domésticas, estavam em todo o circuito produtivo em terras mato-grossenses. Errada também a letra C. Vamos para a letra D. A sociedade mato-grossense conheceu escravos do eito, que eram aqueles ligados mais ao circuito produtivo. Por exemplo, os escravos que estavam na mineração, os escravos que estavam nos engenhos de açúcar. Escravos de ganho, que desempenhavam atividades nas vilas e arraiais mato-grossenses, os escravos domésticos, que faziam uma série de atividades nas casas de seus senhores, como era comum em todo o império. Quer mais do que isso? Beleza, verdade, é verdadeira essa afirmação, está correta, letra D. Letra D é a nossa alternativa correta, mas ainda tem a letra E e a gente... Opa, não tem letra E não, é só ter letra D mesmo. Desculpe a minha falha, só letra D. Então, como já dissemos, a alternativa correta é a letra D de dado. Muito bem, próxima questão, olha só, moçada. Questão aqui da banca FCC, a Fundação Carlos Chagas. Vamos lá para a questão. A extração de minérios no território mato-grossense pelos bandeirantes durante o período colonial baseava-se essencialmente na... Então vamos lá. Os bandeirantes descobriram ouro de forma acidental em terras mato-grossenses. Primeiro, as lavras do Cochupó-Mirim, bandeira de Pascoal Moreira Cabral. Depois, as lavras do Sutil, no córrego da Prainha, bandeira de Miguel Sutil. Eles utilizavam técnicas bastante rudimentares, lavando ali o cascalho na beira dos rios, na beira dos córregos, usando lá a boa e velha bateia, lavando o cascalho na procura incessante do vil metal, ou seja, do ouro. Então vamos lá, vamos procurar a alternativa correta aqui, ó. Letra A diz que foi a abertura dos caminhos em direção ao Grão-Pará, no começo do século XIX. Letra B diz que foi a prospecção de diamantes e pedras preciosas em minas subterrâneas, no interior de Mato Grosso. Minas subterrâneas? Não. Cara, você lembra que quando falou de mineração em Mato Grosso, falou de século XVIII, você já lembra o quê? Ouro de aluvião. Não se esqueça, ouro de aluvião. Ouro de superfície, moçada, que está ali, ó, na cor da terra, junto ao cascalho, nas margens dos rios, dos lagos, dos riachos. Está mais fácil de ser encontrado, não está? Tá. Mas também mais fácil de ser escasseado. Acaba rapidamente. Ouro de aluvião, rápido esgotamento. Então, quando ele fala aqui de minas subterrâneas, aí forçou a amizade, né, companheiro? Aí exagerou. Viajou na maionese legal. Então, prospecção de diamantes e pedras preciosas? Não. Exploração de ouro de aluvião, junto aos córregos e riachos de Mato Grosso. Letra C diz que é a extração de prata e minérios derivados da prata no Rio Paraguai. Não, cara, é ouro, é ouro. Letra D diz que é a utilização da bateia para a obtenção de minério de ferro. Os bandeirantes então estavam procurando ferro. Nada disso, foi o ouro. Exploração do ouro de aluvião na região de Cuiabá. Presta atenção, os bandeirantes encontraram ouro, Rio Cochupó e córrego da Prainha, afluente do rio Cuiabá. Fica atento, região de Cuiabá, então, 1719, 1722, respectivamente. Então está aqui, ó, exploração de ouro de aluvião, técnicas rudimentares na região de Cuiabá. Letra E, de Edenilson. Essa é a alternativa correta. Próxima questão, minha gente, vamos lá. Questão número 5. A presença de escravos africanos em Mato Grosso é decorrente do desenvolvimento da mineração.
a partir da primeira metade do século XVIII. Desde o começo, a escravidão foi acompanhada por diversas modalidades de resistência ao trabalho compulsório, entre as quais a fuga e a organização de quilombos. Olha só, o enunciado da questão já falou sobre a temática abordada, que é o qual? Que é qual, professor? Qual é a temática? Acabamos de falar. Mão de obra escrava africana. E falou também que ao longo do período de vigência da escravidão, ocorreram várias formas de resistência ao trabalho compulsório, dentre as quais destacavam-se a fuga e a formação dos quilombos. Bacana. Aí vem o que a gente está esperando. Aí está o que esperávamos com tanta ansiedade. O comando da questão. Assinale a opção que indica, olha lá, 2 quilombos mato-grossenses mais importantes do século XVIII e do século XIX. Então, presta atenção, comando da questão é fundamental. Comando da questão é o caminho das pedras, é o mapa da mina, é o caminho do sucesso para você acertar a questão. Está perguntando os nomes das principais comunidades quilombolas registradas na história de Mato Grosso. Um quilombo do século XVIII e outra do século XIX. Do século XVIII, você já lembra, o principal quilombo da história de Mato Grosso surgiu na região do Vale do Rio Guaporé, nas proximidades de Vila Bela da Santíssima Trindade, onde por volta de 1770, 1771, foi edificado o famoso Quilombo do Quariterê, também chamado de Quilombo do Piolho, que teve a emblemática liderança de uma mulher, conhecida pelos habitantes desse quilombo como Rainha Teresa. Quem é essa mulher? Teresa de Benguela, viúva do José Piolho, que havia sido um líder desse referido quilombo. Bacana? Então, presta atenção. O principal quilombo da história de Mato Grosso, Quilombo do Quariterê ou Quilombo do Piolho. Tem essas duas denominações. E o quilombo do século XIX, professor? O mais importante quilombo de Mato Grosso no século XIX é um quilombo que surgiu no contexto histórico da Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Surgiu nas imediações de Chapada dos Guimarães. É o quilombo do Rio Manso. Quilombo do Rio Manso. Então vamos lá. Vamos acompanhar as alternativas aí. Letra A diz que é Piolho e Carucango. Letra B diz que é Quariterê e Rio Manso. Letra C diz que é Palmares e Piolho. Letra D diz que é Carucango e Quariterê. E letra E diz que é Aldeia da Carlota e Palmares. Como já dissemos anteriormente, os principais quilombos registrados em Mato Grosso, um no século XVIII e outro no século XIX, respectivamente, foram o Quilombo do Quariterê, também chamado de Quilombo do Piolho, e o Quilombo do Rio Manso, Cansanção, galera. Tá ali, onde que tá ele aí? Letra B. A alternativa B de bola tá aí, a alternativa correta nessa questão. Essa tava facinha, né? Uma questão dessa aí não pode errar de jeito nenhum, galera. Porque essa questão aí é trivial, hein? E você que se preparou com a gente aqui no LAC Concurso, evidentemente está turbinado, está preparado, está competitivo para esse processo. Evidentemente que você vai se dar muito bem nessa questão aí, galera. Nessa questão bacana. Vamos lá para a próxima questão aqui, galera. Questão número 6. Após a abdicação de Dom Pedro I e a instalação do governo regencial,
o cenário político do Brasil independente estava polarizado entre setores que disputavam o poder entre si. Na província de Mato Grosso, esta contenda culmina no conflito chamado Rusga, em 1834. Assinale a alternativa que descreve corretamente um aspecto da Rusga. Então, olha só. No enunciado da questão, já te deu o contexto histórico do período regencial, que começou lá com a abdicação de Dom Pedro I, em 1831, e continuou até a antecipação da maioridade de Dom Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro II, em 1840. O período regencial foi bastante turbulento, marcado por uma série de disputas políticas envolvendo as camadas dominantes nacionais, os grupos que disputavam a hegemonia política no Brasil. E nesse ínterim acontecem uma série de revoltas de norte a sul, de leste a oeste do Brasil. Cabanagem, balaiada, sabinada, revolta dos malês, Revolução Farroupilha, e aqui em Cuiabá também acontece uma movimentação marcada por essa bipolaridade, vamos dizer assim, esse antagonismo entre setores das elites mato-grossenses. De um lado, a Sociedade dos Zelosos da Independência, os liberais, e de outro, a sociedade filantrópica, os conservadores, que se digladiavam pelo poder político na província de Mato Grosso. Bacana? Então essa é a Rusga, que aconteceu lá em 30 de maio de 1834, em Cuiabá. Vamos lá, letra A diz que foi um conflito polarizado entre os dois grupos políticos, os liberais, da Sociedade dos Zelosos da Independência, e os conservadores, também chamados de caramurus, da Sociedade Filantrópica. Bacana! Disputa política entre as elites mato-grossenses. De um lado, a Sociedade dos Zelosos da Independência, os liberais, e de outro, a Sociedade Filantrópica, os conservadores, também chamados de caramurus ou pés de chumbo. Tá aí, ó, alternativa correta, letra A. Vamos para a alternativa B, então, aqui, ó. Os conservadores almejavam tomar o poder da província e expulsar os portugueses e outros estrangeiros chamados de adotivos. Olha só, galera, fala que os conservadores é que almejavam tomar o poder político. Não, gente, os conservadores estavam no poder político. Quem almejava tomar o poder eram os liberais. Os liberais que, a propósito, estavam divididos em duas alas. Liberais moderados, que almejavam apenas e tão somente a tomada de poder, e os liberais exaltados, estes sim, almejavam inclusive expulsar os portugueses e os demais estrangeiros, muitos dos quais eram controladores do comércio em Cuiabá, o comércio varejista em Cuiabá, e esses estrangeiros eram chamados de adotivos. Então, o que está errado nessa afirmação aí, professor? No lugar da palavra conservadores, deveria estar a palavra liberais. Perfeito? Então, vamos lá. Letra C, os rusguentos conquistaram a autonomia provincial ao expulsar o governante português e eleger um novo presidente que formou um governo provisório republicano. Peraí, muita calma nessa hora. Gente, a Rusga não promoveu alteração no sistema político do Brasil. O sistema político aqui em Mato Grosso continuou a ser a monarquia, período regencial.
A rusga também não alterou as condições de trabalho, continuou a vigorar a escravidão, o trabalho compulsório. Então está errada essa afirmação aqui. Os rusguentos conquistaram o poder, chegaram ao poder com João Poupino Caldas, perfeito? Ele inclusive tentou impedir a ocorrência de atos violentos nas ruas de Cuiabá. Não conseguiu, porque aconteceram saques, roubos das casas comerciais, inclusive muitos portugueses foram assassinados. Muitos desses estrangeiros